Na aula anterior, que foi a aula 7.10, nós começamos no lançamento vertical. Só que naquele momento estava estudando lançamento vertical para cima. Hoje a ideia é estudar lançamento vertical para baixo, que é um movimento que a gente chama de queda livre. Então eu não acho uma melhor forma de se começar a não ser essa que eu vou trazer aqui para você. Vou te mostrar um vídeo de uma das melhores coisas que se tem no mundo, que é pular de paraquedas. E a gente vai começar a falar então de queda livre baseado nisso daqui. Então vamos lá, ó. Temos aqui os militares que estão em treinamento. E eles vão saltar, então fica aí com você a ideia agora, olha. Eu vou parar por aqui e a gente vai começar a discutir um pouquinho disso. O que acontece? Quando um militar ou qualquer paraquedista salta, a velocidade de queda dele inicialmente é zero. E aí a gravidade puxa ele para baixo, na verdade, faz com que a velocidade dele aumente. Então ele vai aumentando a cada segundo de queda. Qual que é a aceleração da gravidade que a gente veio discutindo? 10 metros por segundo ao quadrado. Significa que a cada 1 segundo de queda, ele aumenta a velocidade dele em 10 metros por segundo. Ou seja, ele saltou. Depois de apenas 1 segundo que ele caiu, a velocidade dele já é de 10 metros por segundo, que é equivalente a 36 km por hora. Depois de mais 1 segundo, totalizando 2, então, ele vai aumentar mais 10 de novo, então vai para 20 metros por segundo, então já vai estar a 72 km por hora. No terceiro segundo de queda dele, ele vai ter aumentado mais 10 metros por segundo, portanto ele já vai estar a 108 km por hora. Então, a cada segundo que ele cai, ele aumenta 10 metros por segundo. É exatamente isso que a gente pensa quando nós temos uma aceleração. É o quanto eu aumento na minha velocidade, ou o quanto eu diminuo, no caso uma desaceleração, a cada segundo. 10 metros por segundo ao quadrado, a gente sabe que na verdade não é 10, é só um fator para a gente poder arredondar, 9,81, mas varia de local para local da Terra, tá? Bom, então o paraquedista vai caindo, aumentando a velocidade dele, e tem uma coisa, geralmente os exercícios que a gente faz, que a gente trabalha em física, a gente desconsidera a resistência do ar. Quando você salta de paraquedas, isso não existe. O ar existe, ele está ali, tá? Então eu não tenho como não considerar a resistência do ar. Então acontece, o paraquedista vai aumentando a velocidade dele, aumentando até um momento em que a resistência do ar torna a velocidade dele de queda constante. Então ele vai aumentando, próximo de 220, 230 km por hora, ele vai se estabilizar. A velocidade de queda dele para de aumentar. E ele vai manter essa velocidade até o momento em que ele vai abrir o paraquedas. E isso depende de um único fator. Depende da resistência do ar, não é isso? Então, não depende da massa do paraquedista. Então, pode ser uma pessoa com 200 quilos ou uma criancinha de 40 quilos pulando. Eles vão cair exatamente com a mesma velocidade, com a mesma aceleração. Tá? O que vai acontecer? Você deve ter percebido que às vezes passa, alguém tá, já deve ter visto algum vídeo, na verdade, né? Que tem alguém de paraquedas e de repente passa alguém rasgando por ele. É a posição do corpo. Repara que nesse momento aqui a posição do corpo dele é tal que eu tenho uma resistência do ar, ó, muito grande. Se ele virasse com a cabeça para baixo, ou seja, se ele diminuísse a área dele, se ele apontasse com a cabeça dele para baixo, ele ia aumentar radicalmente a velocidade dele, porque ele diminuiu a resistência do ar, e portanto a velocidade dele vai aumentar. Legal? Então são esses conceitos que a gente vai trazer para discutir agora do ponto de vista físico, certo? Que é a ideia que a gente vai ter na nossa aula. Primeira coisa, então, lembrando novamente, um lançamento vertical é um movimento que é acelerado, e a aceleração não é uma aceleração qualquer genérica, é a aceleração da gravidade, que a gente usa na Terra como sendo g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Bom, vamos trazer aqui uma seguinte situação então. Então eu tenho um objeto, essa esfera aqui, ela está em queda livre, ela está caindo. Imagine que ela caiu de uma certa altura, então eu vou desenhar aqui, ó. Imagina que ela caiu de uma altura h, tá? Então ela saiu dessa posição aqui. E aí, o que ela tinha aqui em cima, quando ela estava parada ainda? Se ela simplesmente foi deixada cair, se ninguém empurrou ela, né? Ela vai ter uma velocidade inicial igual a 0 metros por segundo, como a gente já tinha discutido, do paraquedista, né? Ele estava no avião, a velocidade dele de queda era 0, tá? E aí ele saltou, o corpo dele começou a cair, e aí então a velocidade dele vai aumentando. A cada ponto que se passa aqui, a velocidade dele vai ficando cada vez maior. E aí ele vai atingir o solo, se você não abre um paraquedas, estou pensando numa bola, com uma certa velocidade final. Então, assim, exatamente um momentinho antes de tocar o solo,
essa bola que está caindo vai ter uma velocidade final, que eu posso calcular, certo? Tá? Eu posso descobrir quanto que ela vale. Até aqui, tranquilo, né? Sem nenhum problema pra gente. Então, o que eu vou fazer aqui? As equações que a gente estava tratando, se você perdeu a aula anterior, são exatamente as mesmas, tá? Só que agora a gravidade, ó, é ela responsável por fazer a pessoa aumentar de velocidade. Então, a minha equação, que era genérica, do tipo velocidade final é igual a velocidade inicial mais ou menos a aceleração vezes o tempo, agora não é mais ou menos. Eu sei que a gravidade está aumentando a minha velocidade, portanto é mais a gravidade, que é vezes a aceleração. Então eu vou até desfazer isso e te colocar aqui, para você não achar que é uma equação nova. A gente sabe que essa aceleração aqui é a própria gravidade, então assim, eu vou até escrever assim, ó, a aceleração é a mesma, é a gravidade. Essa é a aceleração, tanto que a gente fala em aceleração da gravidade, tá? Então, velocidade igual a velocidade inicial, mais aceleração vezes o tempo, lembrando que essa aceleração é o próprio g. Alguns professores, alguns livros trazem, por isso estou te falando, da seguinte maneira, traz assim, ó, g vezes t. Aí você acha que isso aqui é uma equação nova. Não é uma equação nova, é a mesma, só particularizei a gravidade, tá? Outra equação que a gente tem é Torricelli. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS, o espaço vertical percorrido. Então, novamente, aqui, ó, vai ser g. E como eu estou falando em espaço, né, o espaço daqui até aqui que foi percorrido, se trata da própria altura. Então, da mesma maneira, tem livros de professores que fazem assim, ó, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes g vezes h, como se essas duas equações fossem diferentes. Não são, são a mesma, ok? Então temos essas duas aqui, lembrando sempre isso aqui, aceleração é a própria gravidade, tá? E a última é essa aqui, ó, S igual a S0, tá? O espaço final é igual ao espaço inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo. Agora sim, era mais ou menos aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Se está em queda livre, a aceleração é positiva. Aceleração, tempo ao quadrado sobre 2. Da mesma maneira, alguns professores escrevem S igual a S0 a gt quadrado sobre 2, né? Ou então h inicial, enfim. Temos, na verdade, as mesmas equações que nós já estamos discutindo desde as aulas anteriores, tá? Então não muda, não são equações novas para a gente decorar, tá? Bom, vamos aplicar isso daqui? Eu vou trazer um exemplo aqui pra gente, tá? Deixa eu apagar isso aqui pra gente daqui. Pra gente resolver. Isso aqui é um caso real que aconteceu comigo, foi uma das poucas vezes que a gente sai ensinando um monte de coisa de física, né? Raramente eu como professor, né, a gente não acaba não usando no dia a dia. Pura curiosidade, tá? Bom, imagina o seguinte, eu quero determinar a profundidade, então, eu vou ler o exercício aqui, ó. Para determinar a profundidade aproximada de um poço artesiano, um professor de física deixa cair uma pedra e mede o tempo até ouvir o som do impacto da pedra com a água. Tá? Considerando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado e desconsiderando o tempo de propagação do som, determine a profundidade do poço, sabendo que o som do impacto foi ouvido após 3 segundos de queda livre. Então vamos desenhar isso aqui. Eu tenho a superfície, certo? E aqui eu tenho um poço com uma certa profundidade. Tá? E aí eu tenho aqui, vamos imaginar assim a situação, vou pegar aqui, vou jogar no azulzinho para ficar bem bonitinho. Eu tenho água aqui, tá? Eu quero determinar a profundidade desse poço, ou seja, eu quero determinar essa altura aqui, ó, até a pedrinha que vai cair, bater na água. Eu quero saber essa altura H, ou seja, vai ser o espaço ΔS que a pedra vai percorrer. Então o que eu fiz? Ó, eu soltei uma pedrinha e a velocidade inicial dela era quanto? Se eu soltei, ela está parada na minha mão, 0 metros por segundo, certo? E ela vai aumentando de velocidade, aumentando, até chegar lá no final do poço, certo? Com qual aceleração ela cai? Ela vai cair ó, com a aceleração da própria gravidade. G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, como que eu consigo saber qual é esse espaço percorrido, tendo como informação isso, o fato dela estar parada na minha mão, só ter a velocidade inicial, saber que a aceleração dela é 10 e que o barulho foi ouvido 3 segundos após a queda livre. Tudo bem, ele bateu, o som levou um tempo até chegar ao meu ouvido, só que eu estou pedindo para desconsiderar isso daqui. Então a gente vai ter uma profundidade aproximada, tá? Então a gente sabe também que o tempo ΔT, ou na verdade só T, né? Vamos só usar como T, são 3 segundos. Das 3 equações que nós temos,
que são essas aqui, ó. E essa última. A única que me dá a chance de solucionar esse problema com os valores que eu tenho é essa última. Percebe, se eu quero determinar o espaço percorrido, eu não posso usar essa equação porque eu não tenho espaço envolvido aqui. A única coisa que eu tenho é a velocidade final, inicial, aceleração em tempo. Então eu não tenho como utilizar essa equação para aquilo que eu desejo, tá? Essa aqui eu até tenho como calcular o espaço, só que para calcular o espaço eu tenho que saber a aceleração. Eu sei, vale 10. Sei a velocidade inicial? Sei, é 0, só que eu não sei com qual velocidade ela bateu aqui embaixo. Então eu tenho duas variáveis, velocidade final, que eu não sei quanto que é, e o espaço, que é o que eu quero saber. Então eu também não consigo utilizar logo de cara essa equação. O que a gente vai ter aqui embaixo? Eu vou determinar o espaço final, sabendo que o espaço inicial aqui que é 0. Se eu considerar que ela partiu do 0, vai percorrer um certo espaço. Então aqui é a minha pergunta, eu considero aqui como 0. A minha velocidade inicial eu sei, assim como eu sei também o tempo, tanto aqui como aqui, que foram 3 segundos de queda, e a aceleração é a própria gravidade, que eu também tenho. Então a única equação que me serve é essa aqui. Então eu vou utilizar exatamente essa equação. Olha lá, a resolução desse exercício é o seguinte: o espaço que ela percorreu é igual ao espaço inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração, que é a gravidade, t² sobre 2. Repara uma coisa. O espaço inicial eu posso considerar como sendo 0. Ela partiu do 0 e vai percorrer uma certa altura, certo? A velocidade inicial também era 0. Então 0 vezes 3 do tempo vai me dar 0. Eu não vou nem fazer esse cálculo aqui. O que me sobrou? Só sobrou isso aqui, ó. Que o espaço que ela percorreu é a t² sobre 2. Ora, se a aceleração é a própria aceleração da gravidade, vale 10, certo? Deixa eu chamar esse 10 aqui, deixar ele bonitinho para você. 10 vezes... Quanto tempo foi que ela esteve em queda livre, desconsiderando resistência do ar e tudo mais? 3 segundos. Então vai 3 ao quadrado, porque o tempo está elevado ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Olha como vai ficar isso aqui. 10 vezes 3 ao quadrado geralmente dá 9. Tudo isso dividido por 2. 90, não é isso? Dividido por 2. Logo, o espaço que ela percorreu, que é a própria altura, são 45 metros. Perfeito? Tá? Então, desconsiderando tudo isso, o que estou desconsiderando? Resistência do ar e o tempo que o som leva para sair lá de baixo, percorrer 45 metros e chegar até o meu ouvido. Na verdade, menos de 45 metros. Ok? Essa é uma aplicação que a gente tem aí para queda livre, que a gente viu umas aplicações. A gente tem bungee jump, a gente tem paraquedas, a gente tem inúmeras coisas que estão em queda livre. Perfeito? Facinho de se aplicar, né? Então a ideia é essa. Eu não tenho equações novas, por favor. Não pense que você tem mais 1 milhão de equações. Você tem muita equação que, infelizmente, você tem que saber, tá? Então não tem equações novas. Não faça da sua vida um inferno. Você tem as mesmas equações. O que você precisa saber, particularizar qual é o tipo de aceleração, qual que é o espaço percorrido, que quando o movimento é vertical, a gente já falou, ele na verdade não deixa de ser a altura, e assim por em diante. Perfeito? Tranquilo? Então tá, só para te lembrar, já estou encerrando essa aula. Se você está assistindo essa aula aqui no YouTube, saiba que essa aula também, na verdade, está, todas elas no nosso canal estão também organizadas aqui na nossa plataforma scientiatvbr.futurecom.com.br. Vocês têm esse menuzinho aqui, ó, todas as aulas organizadas por tema. Se você quiser ajudar o nosso canal, quer patrocinar essa nossa ideia, tá aqui, ó, clica aqui, patrocine nossa ideia. Agora, se você quiser saber toda vez que a gente está publicando uma aula nova, um curso novo, que é o que a gente está fazendo agora, a partir agora de setembro de 2014, né? Ou aulas, ou trabalhos, né? Reportagens sobre ciência, educação e tecnologia, curta a nossa página no Facebook, ó, facebook.com/scientiatv. Então é isso, eu vou ficando por aqui, a gente vai se ver nas próximas aulas. Até lá!